Boa noite a todos. Boa noite. A paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações em mais uma noite maravilhosa e divina, onde aqui estamos todos juntos, bastante calor, né? Bastante calor, mas vamos refrescar a nossa alma com as bênçãos do Evangelho de Jesus, buscando a espiritualidade maior, buscando a José de Mocó, o guia espiritual desta casa, que sempre nos fortalece com muita energia, com muito amor, com muito carinho, sempre nos motivando para estarmos indo além. E ir além sempre realmente é necessário uma mudança interior. E para fazermos essa mudança interior, virmos para a casa espírita buscarmos a força e ao sairmos da casa espírita mantê-la para que possamos novamente, estando aqui, reforçarmos ainda mais. Não podemos vir para a casa espírita, né? Chegarmos aqui na casa espírita, fortalecermos, chegarmos lá para fora, rebaixarmos muito, porque senão a gente vai voltar aqui, vai fortalecer, você vai ficar fazendo assim, vai, volta. A gente precisa, para subir a ladeira, né? A gente tem necessidade de estarmos nos melhorando aqui e fora da casa de caridade. Como diz os Espíritos, é necessário estarmos nos envolvendo em Jesus em todos os lugares que criamos. Leandro Denis não fala, temos como tempo o universo. Então, para termos como tempo o universo, temos que entender que o tempo em que vivemos está aqui. Todo o restante faz parte para fortalecer as nossas vidas, faz parte para que estejamos vivendo essas lindas oportunidades. Mas aonde estivermos, precisamos fazer a nossa mudança interior, nossa mudança intrínseca e ajudar os nossos irmãos conforme as necessidades de cada um e respeitando também as dificuldades deles, assim como a espiritualidade maior respeita a nossa dificuldade. Então vamos buscando nesse instante esta harmonia, esta paz, buscando a caridade que nos envolve desses amigos queridos, lembrando que estamos aqui na Terra, todos nós, em corpo provisoriamente, mas espíritos eternamente. E na eternidade estaremos vivendo. E participaremos com Deus, com a espiritualidade maior sempre, pois o conteúdo que aprendemos aqui não é para satisfazer o nosso ego, é para estarmos buscando ajudarmos a nós e a todos que estão à nossa volta. Sejamos como Jesus, o sol que brilha, para que sejamos irradiando forças a todos que estão à nossa volta. Bom, gente? Quem vai fazer a palestra hoje vai ser a nossa irmã Angélica, tá? Ela vai fazer hoje a palestra dela, vai ser sobre 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, amanhã, né? O aniversário de 160 anos. É o mês que vem. É o mês que vem. É o mês que vem. Então fica à vontade, porque eu não lembro nem que eu almocei, a data eu vou ter que me ajudar. Eu trouxe pra gente conversar hoje sobre o aniversário desse nosso amiguinho aqui que está fazendo 160 anos no mês que vem. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E antes de começar a falar dele, eu acho que por amor e respeito a Allan Kardec, nosso codificador, eu vou falar um pouquinho da biografia dele. Né? Vou fazer uma síntese, um resumão da biografia, para a gente saber como ele chegou até aqui, para ele editar esse livro, tá bom? Vou falar um pouquinho sobre a biografia, aí a gente entra no livro. Antes de mais nada, o verdadeiro nome de Allan Kardec é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não sei, isso tem várias presenças, né? Cada um pronuncia de um jeito diferente. Ele nasceu na França em 1804. Kardec veio de uma família no setor de direito e da magistratura, mas ele gostava mesmo era de ciência e de filosofia. Se formou em letras e ciências, tinha doutorado em medicina, falava fluentemente alemão, inglês, espanhol, italiano, tinha conhecimentos em holandês também. Foi professor de química, física, matemática, astronomia, astrologia e reformador da gramática francesa clássica. Ou seja, ele era um crânio, né, gente? Ele gostava mesmo de estudar. Né? Foi discípulo do educador professor Pestalozzi, dedicando sua vida às atividades educacionais.
Hoje em dia ainda tem muitas escolas, né, que seguem esse método Pestalozzi. Eu não sabia como é que era esse método, eu fui dar uma olhadinha. Pestalozzi, ele introduziu o amor e o afeto na sala de aula. Acreditava que os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança. Então ele achava, né, que com amor, carinho, o lado mais humano das pessoas facilitava a criança a aprender mais na aprendizagem. Né? E esse método existe até hoje em algumas escolas. Kardec era um moço alto, bonito, de maneiras distintas, sempre bem-humorado, bondoso e desembaraçado. E frequentando o mundo das letras e do ensino em Paris, Kardec conheceu a senhorita Amélie Gabrielle Odette, que veio se casar com ela em 1832. Amélie era uma moça muito culta e inteligente também. Foi professora de letras e belas artes. Bom, tudo começou quando Kardec se interessou pelo estudo do magnetismo, que a gente conhece também como hipnotismo, né? É a mesma coisa. Foi procurado pelo Sr. Fortier, que era um magnetizador e amigo de estudo, para ajudar a observar o fenômeno que agitava a França no século XIX, que eram mesas giratórias com manifestações físicas, com movimentações de objetos, ruídos em comum, pancadaria sem nenhuma explicação aparente. Uma coisa diferente que estava acontecendo e estava buscando a curiosidade de muita gente. Eram reuniões de pessoas de várias classes sociais que se sentavam em volta de uma mesa, se concentravam e faziam as mesas levitarem, girando no ar e respondendo as perguntas através de pancadas. Eram feitas comunicações com espíritos de uma forma bem primitiva. Quando tinha alguma reunião de festa, saía um grupo de pessoas, sentavam-se em volta de uma mesa, se colocavam assim, se concentravam e começavam a conversar com os espíritos. E naquela época os espíritos se comunicavam batendo na mesa, fazendo a mesa levitar, né? Faziam-se perguntas e a mesa respondia de uma forma grotesca naquela época. Né? Por isso que ele fala, em formas primitivas. O Sr. Fortier disse a Kardec: eis o que é bem mais extraordinário. Não é apenas que se faz girar uma mesa, como também se consegue fazê-la falar. Pergunta-se e ela responde. Kardec replica: e crerei quando vir, quando me provarem que uma mesa dispõe de cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar-se sonâmbula, até que isso não se dê-me a permissão de não vir nisso, senão uma fábula para provocar sono. Ele não acreditava em nada disso que estava acontecendo. Kardec era um homem cético, tinha um olhar científico com relação a espíritos, fenômenos sobrenaturais, reencarnação, e por isso não deu muita atenção nesse assunto. A priori, Kardec não negava nada por conversão. No entanto, não acreditava nada por entusiasmo precipitado, sem a luz da razão, da lógica e do bom senso. E os anos foram se passando, né? Em maio de 1855, Kardec já tinha seus 51 anos, aceitou o convite, junto com o seu magnetizador, o Sr. Fortier, para assistir às experiências que se faziam na casa da senhorita Plaine Mason. Sempre tinha essas reuniões na casa dessa moça, era uma coisa comum. E um dia ele resolveu aceitar o convite para ver como é que funcionava. Nesse dia, afirma Kardec, foi aí que pude, pela primeira vez, testemunhar fenômenos das mesas girantes que pulavam e corriam em tais condições que não era possível qualquer dúvida. Foi através dessas experiências, como também de alguns ensaios imperfeitos da escrita direta, que o sábio se apercebeu que por detrás dessas aparentes futilidades e brincadeiras que se faziam com esses fenômenos, realmente havia algo de muito sério. O princípio de uma nova lei, permitindo-se então investigar mais a fundo.
Kardec, quando assistiu essa sessão, ele falou, não é possível, porque isso não é só uma brincadeira. Tem alguma coisa de extraordinário acontecendo, alguma coisa de muito sério. E ele começou a investigar, né, fazer análise. E ele acabou indo a mais reuniões, né, frequentando mais reuniões para começar a estudar tudo isso. Numa noite, através de um médium, seu espírito protetor lhe deu uma mensagem pessoal em que lhe dizia, dentre outras coisas, ter conhecido uma existência anterior, nos tempos dos druidas. Druidas, eles eram sacerdotes do antigo povo celta, no qual ambos viviam na Gales. Conforme o relato dessa mesma entidade, que se chama Zéfiro, Kardec houvera sido sacerdote das deusas Ísis e Osíris no tempo dos druidas, e se chamava Allan Kardec. Está aí o nome Allan Kardec, né? Era o nome dele em antigas reencarnações que ele teve. Esse espírito disse a Kardec a mais profunda amizade que lhe dedicava, prometendo auxiliá-lo nas importantíssimas missões que lhe era solicitado, dizendo-lhe que entenderia com muita facilidade. A partir dessas investigações, chegou à conclusão que haveria uma revolução moral inevitável, grande o suficiente para revolucionar o mundo. O resultado de observação e análise metódica, comparando as mensagens e analisando sob o crivo da razão e do bom senso, resultou na publicação das obras que compõem as obras da codificação espíritas e sua base. Em abril de 1857, pouco mais para frente, Kardec editou o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, que seria a pedra fundamental que sustenta a doutrina espírita. Bom, até aqui nesse momento, um pouquinho antes de editar esse livro, ele era o professor Hipólite, né? Ele não era conhecido como Allan Kardec. A partir das obras, a partir desse livro que ele foi editar, ele achou melhor falar o seguinte: bom, pelo fato do seu nome ser muito conhecido no mundo científico, Hipólite Rivaio, devido aos seus trabalhos anteriores, que segundo ele poderia dar origem a uma confusão, talvez até prejudicar o êxito do empreendimento, adotou a sugestão de assinar a codificação com o pseudônimo de Allan Kardec. O nome Rivaio, então, apagou-se para ceder o lugar para Allan Kardec, que a fama o levou a todos os cantos do globo, repetido com viva emoção e amado por todos os corações. Nessa edição dessa obra, que foi o marco da codificação do Espiritismo, houve intervenção da espiritualidade, onde sob o amparo e a proteção de Jesus, a falange do Espírito da Verdade esteve sempre presente apoiando Kardec, para a consolidação da profecia que fizera o Mestre, quando nos disse que enviaria o Consolador, para que ficasse eternamente conosco. E assim foi indo, Kardec editou outros livros, né? Em 1861, o Livro dos Médiuns. Em 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo aniversário, e a gente vai conversar daqui a pouco. Em 1868, a Gênesis, o Milagre e as Predições, e foi o último, a Gênesis. O Espiritismo tem Allan Kardec codificador, pois a doutrina espírita não tem fundador, não tem inventor. Nada mais é o cumprimento da palavra de Jesus. E Allan Kardec faleceu em 31 de 3 de 1869, com a idade de 65 anos, em consequência de uma ruptura de um aneurisma. No final desse mês, agora de maio, é aniversário de falecimento dele, né? Em maio, que ele vai fazer aniversário de falecimento. No seu sepultamento foi estimada uma multidão de mais de 1000 pessoas, uma perda irreparável para o mundo espírita. Bom, esse foi um breve relato da biografia que eu achei legal a gente comentar, né? Antes de chegar no nosso livro, que eu acho super
super importante falar um pouco de Kardec, né? Agora, o que dizer, né, desse nosso amigo aqui inseparável, nesse livro maravilhoso, que é tido como um farol para a nossa reforma íntima, objetivo apontado por Deus, por Cristo de Deus, como indispensável para alcançarmos a felicidade, a paz interior que tanto almejamos. Essa conquista, que somente a observância integral das leis divinas pode proporcionar ao espírito imortal a sua ascensão evolutiva para Deus. Kardec apresenta a obra como, agora é Kardec que fala, né? A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida, refletindo a existência evangélica cristã em suas páginas. O Evangelho nos convida diariamente a buscarmos a nossa essência de espíritos imortais, reviver a simplicidade e a pureza de quando éramos crianças, para que aprendamos a ser sim, sim e não, não, na busca pela prática do bem, do amor para com todos. Jesus ensinou que as crianças são exemplos perfeitos de como devemos viver nossas vidas. Elas são puras, humildes e receptivas ao amor. Quando nos tornamos como criança, estamos nos tornando mais parecidos com Deus. Que a nossa criança interior seja sempre alimentada com humildade, vontade de aprender e ser uma pessoa cada vez melhor. Esse livro foi publicado inicialmente com o título Imitação do Evangelho, e depois Kardec achou melhor mudar o título para o Evangelho segundo o Espiritismo, porque trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos, né? O livro que ele editou anteriormente a esse, e representa um manual de explicação moral do Espiritismo. Em agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração desse livro. A comunicação falava o seguinte: este livro de doutrina terá influência considerável, porque explanam questões de interesses, com a máxima de que necessita como as nações em sua vida prática. Deles auirão, ou seja, absorverão, instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões elevadas moral e prática, do ponto de vista dos interesses gerais, interesses sociais e interesses religiosos. Essa foi a primeira mensagem dos guias, dos espíritos. E no mês seguinte, eles voltaram novamente a se manifestar a respeito do livro. Nossa ação, principalmente ao Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, e de tal maneira que não podes negar. Com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andames, e já podemos ver-lhes a cúpula ao desenhar-se no horizonte. O que ele quis dizer? Com esta obra, os caminhos começam a se abrir, a gente começa a enxergar coisas, saber de coisas que a gente não sabia antigamente, ou a gente não tinha noção de que sabia. O livro nos mostra o caminho para o aprendizado. Essas comunicações nos revelam a importância fundamental do livro Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana, né? Devemos utilizar esse livro do Evangelho em diversas ocasiões da vida, como livro de cabeceira, por exemplo, como livro de leitura diária, como livro de leitura obrigatória, né? de preparação nas reuniões doutrinárias, livros de estudo, para melhor compreensão da doutrina, né? Tudo isso vai ajudar a gente em todos esses momentos da nossa vida. E para mim, na minha opinião, um dos mais importantes é o Evangelho no lar. O hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é uma criação da doutrina espírita.
Essa reunião familiar foi sugerida pelo próprio Cristo em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos. Em todos os lares que ele visitava, iniciava a conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-os a valorizar o tesouro do tempo do diálogo fraterno no aprendizado. Ou seja, lá no tempo de Jesus, nas reuniões da casa de Pedro, já se fazia o evangelho. Hoje nós damos esse nome, mas a ação de estudar as leis de Jesus já eram feitas através dos textos lá atrás. Eles se reuniam na casa dos visitantes, das pessoas, para levar o evangelho. Adquirir o hábito saudável e ligados ao bem e aos estudos das leis de Deus exigem coragem e perseverança. Atualmente, promover a reunião da família por alguns minutos não é tarefa fácil. Várias conquistas tecnológicas como o celular, a televisão e a internet que chegam até nós com finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação transformaram-se, sem que pudéssemos perceber, em elementos de separação, promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. Quem nunca esteve numa sala com a família, ou num restaurante, todo mundo no celular, cada um no seu mundinho, conversando com pessoas do outro lado do mundo, conversando com amigos que você não vê há muitos anos, trocando memórias afetivas, trocando várias informações. É legal, a internet traz isso de bom para a nossa vida. Só que ao mesmo tempo ela está separando das pessoas que estão à nossa volta, do filho, do pai, do irmão, da sogra, do cunhado, de pessoas importantes na nossa vida e que a gente não está dando importância. É que com essas pessoas que estão na nossa volta é que a gente precisa sim conversar, falar sobre Jesus, não esperar que o problema pare na nossa casa para a gente poder conversar. Isso que a gente faz é procrastinar, é empurrar com a barriga os problemas, esperar eles caírem. Só que quando esse problema cair, o lar já vai estar destruído, já vai ter desarmonia. E a gente não pode esperar chegar nesse ponto, gente? A gente tem que esquecer um pouquinho de toda essa tecnologia e fazer o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Conversar com nossos entes queridos, conversar sobre problemas, escola, trabalho, afetividade. Esquecer um pouquinho da internet, da televisão. Essa é a grande dica do evangelho no lar. Falar sobre as leis de Deus. E no momento do evangelho no lar, ajuda a reunir a família pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos do Cristo e na valorização de Jesus como mestre, ajudando-lhes a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, não é isso, mas de vivência de um momento rico de paz, de elevação, de alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância desse momento. Essas reuniões são feitas em família, num determinado dia e horário da semana, para a leitura e troca de ideias sobre ensinamentos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio do lar. Que a gente acabou de conversar agora. O equilíbrio do lar. Essa obra é para o uso de todos. Cada qual pode tirar dela os meios de conformar a sua conduta moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além das explicações que me interessam mais especificamente, graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre o homem e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelo próprio Espírito não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a colocar em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu,
que vem esclarecer os homens, a convidá-los à prática do Evangelho. O livro ele é estruturado em 28 capítulos, divididos em 5 partes, em 5 tópicos. O primeiro são os atos comuns na vida de Cristo. O segundo, os milagres. O terceiro, as profecias. O quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas das igrejas. E quinto, o ensino moral. O último capítulo é uma coletânea de preces transmitidas pela espiritualidade para apoio e aprendizado nas diferentes fases da vida. É um convite para entendermos e vivermos a mensagem de Cristo. Gente, ali aquela coletânea de preces nas últimas folhas é magnífico, é lindo demais. Né? São mensagens que confortam o nosso coração para qualquer situação difícil que a gente esteja passando. Sei lá, por exemplo, faz muitas noites que eu não durmo bem. Me ajude a dormir essa noite. Você vai lá procurar na coletânea, está lá escrito. Prece para o anjo guardião, o anjo da guarda, para você dormir melhor. Ou então, tem uma família, um familiar está enfermo. Prece para os enfermos. Eu tenho um amigo que acabou de se suicidar. Prece para um suicida. Então, cada momento da nossa vida, conforme aperta a dor do nosso coração, vai ter uma resposta lá no final daquelas páginas, com a prece. Tem prece para todo tipo de situação, gente. É muito reconfortante para o nosso coração. Eu sempre que eu posso, eu vou lá buscar a prece nas últimas folhas. Tá? Eu falei muito, eu não quis entrar muito no lado técnico do livro. Eu quis mais passar a mensagem dele, que Jesus quis, através da codificação, através do Allan Kardec, passar para a gente qual foi a mensagem que Jesus deixou para a gente nesses livros. Essa obra específica, né? Ele fez mais outras obras. Eu acho que é aí que está a verdadeira mensagem. Foi isso que eu quis passar para vocês. E por hoje é só, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo. Cheguei um pouquinho atrasado, cheio de calor, mas acho que deu tudo certo. Tá bom? Tchau, obrigada.